Seu Caim mostra orgulhoso a soja plantada na terra dele. Isso é um orgulho grande, né? Há 20 anos, ele e a dona Maria Aparecida começavam uma nova vida num acampamento de sem terra. No início, era tudo improvisado, mas com muito trabalho, eles prosperaram. A fazenda ocupada era a agropecuária Estreito da Ponte de Pedra, uma propriedade de quase 5.000 hectares, nos municípios de Rio Verde e Paraúna, uma região que produz muita soja e que a terra está entre as mais valorizadas do país. A fazenda pertencia à família Guide, que hoje vive no interior de São Paulo. Na época, o INCRA queria pagar cerca de 5.700.000 reais pela propriedade. Mas laudos de peritos indicaram que a terra valeria o dobro. A família, então, decidiu procurar a justiça. Em 2014, a Justiça Federal considerou que a terra não era improdutiva e que o valor oferecido pelo governo era muito baixo. Por isso, determinou que a fazenda fosse devolvida aos donos originais. A solução para o impasse estaria num acordo proposto, em que os assentados ficam com a terra e a família Guide seria indenizada. Até por uma questão absolutamente social. Se não fosse a questão social, poderia tirar essas pessoas lá. O ideal seria que o INCRA devolvesse e nós iríamos buscar na justiça o pagamento desses juros compensatórios. O Ministério Público Federal considerou o acordo viável. Ele destaca que a indenização é justa e devida e que o prolongamento da ação vai tornar o valor pago ainda mais alto. O procurador da República, Hélio Telho, lembra que em 1997 já se posicionava contra a desapropriação da fazenda. Já era possível ver, desde o começo, só de analisar o laudo do INCRA, que já era um laudo, embora um laudo falho, um laudo mentiroso, né? Mas ali já era possível verificar que aquele imóvel não deveria ser desapropriado. 2 décadas depois, as terras se valorizaram muito. De acordo com a avaliação do INCRA, a fazenda vale pouco mais de 181 milhões de reais. Valor muito próximo ao indicado na publicação Análise do Mercado de Terras, uma das mais respeitadas do Brasil. Só que além de receber o valor de mercado da fazenda, a Justiça entende que os antigos donos também precisam ser indenizados pelo tempo que ficaram sem a propriedade. Durante 20 anos, a família não pôde produzir e deixou de ter lucro com a terra. Hoje, o que o INCRA precisa pagar de juros é mais de 2 vezes o valor real da fazenda. Esses erros, eles têm um custo muito grande e quanto mais demora para se resolver, maior esse custo vai ficando. E quem vai pagar isso é o contribuinte. Usando a taxa de 12% ao ano, parâmetro adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a família deveria ser indenizada em 611 milhões de reais. No acordo, os antigos donos concordaram em reduzir as taxas para 8% ao ano, o que daria 469 milhões de reais. Esta semana, a Procuradoria do INCRA tentou impedir o fechamento do acordo, questionando o valor da indenização. Mas, de acordo com dados da própria Procuradoria do INCRA, o Instituto chega a gastar 2/3 do orçamento da reforma agrária com o pagamento de juros por conta de desapropriações mal feitas. O impasse jurídico em torno da ação também preocupa a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado. O INCRA precisa assumir a responsabilidade com aquelas famílias ali, que a gente não quer a retirada das famílias, a gente quer a manutenção daquelas famílias ali. 114 famílias foram assentadas na fazenda, cerca de 700 pessoas. Hoje, com o nascimento de filhos e netos, vivem pelo menos o dobro. Gente que vive e depende da terra, como a dona Cleusa. Eu não penso de perder isso aqui nunca na vida, porque depois para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu não tenho lugar para onde eu poder ir.